Ele estava tão agitado, ele parecia tão nervoso. Sabe, a respiração atropelada. Parecia outra pessoa. Eu queria muito ter a minha primeira vez com ele. Já tinha, inclusive, imaginado esse momento várias vezes, só que não daquele jeito. Meu Deus, eu não estava preparada. Aquela não era a minha hora. E talvez por isso eu tenha ficado tão assustada. Tanto que pedi. Não, Luciano, por favor, para. Para, Luciano. Vamos embora daqui. Eu falei para você que não queria entrar. Sabe, eu pedia, mas ele não me ouvia. Até que de tanto eu insistir, nessas alturas, eu já estava quase gritando, chorando. Ele me soltou. Deu assim alguns passos para trás e ficou me olhando com uma cara esquisita. E eu, que já estava assustada, gelei quando ele me disse aquela frase. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha só 13 anos quando o Luciano se mudou ali para aquela casa. Mudou e veio junto com os pais. Ele era mais velho, devia ter uns 20 e poucos anos. Nem olhar para mim ele olhava. Claro, né? Eu era uma criança, só que nem isso impediu que eu me encantasse por ele. Era um rapaz tão bonito. Lembro que ele tinha uma moto. E só de escutar o barulho daquela moto, eu já me transformava. Corria para a janela, para ver se conseguia vê-lo, nem que fosse por um instante. Apesar de ser tão menina, e mesmo nunca tendo trocado uma palavra sequer com ele, nem mesmo um simples oi. A verdade é que esse rapaz passou a dominar os meus pensamentos. Eu era uma menina tímida. E mesmo quando via ali, na frente, chegando ou saindo, não tinha nem coragem de cumprimentá-lo. Ele também, repito, nem me dava bola. Nem devia notar a minha presença. Devia me achar muito criança, já que, repito, eu era apenas uma menina de 13 anos. E apesar de tudo, eu também não tinha nenhuma pretensão. Eu tinha uma irmã mais velha, que colecionava papéis de carta. É uma coisa assim meio fora de moda hoje, mas naquele tempo, se bem que também não faz tanto tempo assim, mas, sabe, era comum. Era uma coleção que ela havia ganho de uma tia nossa, uma coleção assim bem antiga. Ela, inclusive, já era casada, tinha 2 filhos. Essa minha irmã, só que depois que se casou e se mudou ali de casa, deixou um monte de coisas, inclusive essa coleção de papel de carta, para mim. Eram várias pastas com aqueles papéis de carta, assim, coloridos, enfeitados, um mais lindo do que o outro. Ela também tinha me deixado alguns diários, onde escrevia poesias, versos. A Fátima, ela escrevia tão bem, sabe, coisas tão bonitas. Eu adorava ver as coisas que ela escrevia. No fim, de tanto ler aquelas coisas todas da minha irmã, vamos dizer que eu acabei tomando gosto pela escrita, pela leitura e pelo fato de ser uma menina romântica, sonhadora. Eu até arriscava escrever uns versinhos. E desde que o Luciano se mudou ali para aquela casa, na nossa rua, que eu me encantei por ele, tudo que eu escrevia tinha a ver justamente com esse moço. Com a paixão que ele tinha despertado em mim. Lembro que às vezes era tarde da noite e eu estava ali rabiscando algumas palavras. E, sabe, quando ouvia aquele barulho da moto, sabia que era ele que estava chegando. Os meus cadernos de escola, por exemplo, estavam cheios de coisas que eu escrevia, tudo pensando nele. Era até estranho, porque ele nem me notava. Olha, eu acho que naquela época, nem olhar para mim ele tinha olhado, nem uma única vez. Não devia saber que eu existia.
E, no entanto, tomada por aquele sentimento, eu vivia escrevendo versos de amor em relação a ele. Eu tinha uma amiga que até comentava: escuta, Bianca, ele sabe que você gosta dele? Claro que não, né? Eu nunca falei. Ah, se fosse eu já teria me declarado há muito tempo. Ela falava assim porque ela era assim uma menina mais atirada, mais namoradeira, sabe? Não era como eu era muito tímida, muito acanhada. E já eu sempre fui desse jeito, sabe? Envergonhada de tudo. Pode até parecer mentira, principalmente para os padrões de hoje, mas eu nunca tinha dado sequer um beijo em nenhum menino. Essa minha amiga, por exemplo. O fato é que tímida ou desinibida, eu vivia pensando nesse rapaz. A minha grande viagem era escrever aqueles versos. E depois que conheci o Luciano, que eu me encantei, meu passatempo predileto era declarar a minha paixão naqueles papéis de carta. Eu escrevia e guardava numa outra pasta para poder ler depois. Às vezes, eu via com outras meninas ali na frente, ou então na garupa da sua moto. É claro que me sentia mal, né? Com ciúmes e até vontade de chorar. O tempo, no entanto, foi passando. Eu fui ficando mais velha, meus sentimentos também foram mudando. Só que aquilo que eu sentia por ele se mudaram. Foram para pior. E eu digo pior porque era uma coisa sem esperança. Lembro que logo depois que completei 17 anos, que notei os seus olhares em mim pela primeira vez, sabe? Eu até me surpreendi. É claro, né? Já não era mais uma menininha, uma criança. Era ainda uma adolescente, tudo bem, mas já tinha um corpo formado, já era uma mulher. Lembro que um dia eu estava saindo. Tinha combinado de encontrar uma amiga ali perto. E ele estava ali na frente, mexendo na moto. Foi a primeira vez, pelo menos que eu tenha notado, percebido, que ele olhou realmente para mim. Não só olhou, como depois ficou me acompanhando com o olhar. Nossa, meu coração bateu tão forte. Porque até então, parecia que ele nem sabia da minha existência. Sabe quando você passa assim ao lado da pessoa e ela nem tchum? Parece que você é um poste, sabe? Ele nem olha pro lado. Eu devia ser, pelo menos até aquele dia, a pessoa mais insignificante do mundo para ele. Enquanto eu sabia o seu nome, desde o primeiro dia que ele morava ali, ele nem devia imaginar que eu me chamava Bianca. Nessa época, eu já com 17 anos, já não era assim mais tão tímida, tão encabulada. Tanto que, numa outra vez que passei por ele, não resisti e o cumprimentei. Pensei que ele não fosse dar bola, mas não. Devolveu o sorriso e me cumprimentou também. Aliás, mais do que isso, até puxou conversa. Quis saber o meu nome. Não falei que ele não sabia? Não fazia nem ideia. Minhas pernas até amoleceram naquela hora. E foi a partir daquele dia, quando a gente conversou pela primeira vez, que as coisas começaram a mudar um pouco entre nós. Sempre que nos víamos, às vezes ele puxava assunto. Lembro que um dia ele perguntou a minha idade. E quando eu falei que já tinha quase 18, ele se surpreendeu. Nossa, pensei que você fosse mais novinho. Bom, na verdade, exagerei um pouco. Eu não tinha quase 18 anos, coisa nenhuma. Tinha recém-completado 17. Mas dava na mesma, pelo menos para mim. E aos poucos, a gente foi se aproximando. E foi acontecendo aquilo que, pelo menos na minha cabeça, jamais aconteceria. Fomos conversando, até que um dia ele perguntou se eu não tinha medo de andar de moto e me convidou para dar uma volta. Sabe quando você não acredita?
Eu já tinha imaginado aquilo tantas vezes, eu andando de moto com ele, na garupa, segurando na sua cintura. Sem conseguir esconder a minha empolgação, aceitei o convite na mesma hora. E tudo aconteceu do jeitinho que eu imaginava. Subi na garupa da moto, eu abracei assim com tanta força. Ele nem foi muito longe. Andou alguns quarteirões apenas e aí parou assim numa praça que tinha uns brinquedos ali, uma cancha de areia, alguns aparelhos de ginástica. Como era uma tarde de sábado, tinha algumas pessoas por ali. E a gente ficou ali, conversando. Eu ainda meio sem acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo. E foi então que, para minha surpresa, entre uma coisa e outra, ele falou aquela frase. Nossa, você é uma menina tão linda. Bom, foi o que bastou para me deixar tímida, como se eu tivesse ainda 13 anos. Depois ele ainda quis saber se eu não tinha algum namoradinho na escola. Ah, se ele soubesse o que eu sentia. Ah, se ele imaginasse que desde menininha eu suspirava por ele. Que vivia escrevendo cartinhas de amor, versinhos apaixonados, naqueles papéis de carta da coleção da minha irmã. Sabe, nesse dia, aconteceu uma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que fosse acontecer. Ele me pediu um beijo, quer dizer, pediu, mas nem esperou pela minha resposta, né? Foi logo colando a sua boca na minha. Olha só de sentir seus braços assim, me envolvendo, sua boca grudada na minha. A minha sensação é que estava sonhando. Aquilo não podia estar acontecendo mesmo. Quase desabei no chão depois que ele me soltou. Porque era algo que eu sonhava, mas não imaginava que fosse acontecer e tão rápido. Aí eu fiquei até sem ar, de tão demorado que foi aquele beijo. Eu vivia sonhando, imaginando, mas não pensei que um dia aquilo fosse realmente se tornar realidade. Naturalmente que agora, com 17 anos, eu já tinha beijado 2 ou 3 meninos, mas nada parecido com aquele beijo. Aquele beijo foi especial, ele me arrebatou, me levou aos céus. E aquela não foi a única vez que ele me chamou para dar uma volta. Eu ficava esperando, porque a gente sempre acabava se beijando e ficando junto. E numa dessas vezes, não sei de onde tirei coragem e confessei. Sabe que eu tenho um monte de cartinha que eu escrevi para você? Ele me olhou assim meio incrédulo, né? Porque deve ter pensado, cartinha? Nossa, que coisa mais antiga. Mas, como assim? Olha, até me bateu um certo arrependimento, uma vergonha de tocar naquele assunto, porque era uma coisa que eu fazia quando eu tinha 13, 14 anos. Mas ele ficou curioso. E ficou ali perguntando que cartinhas que eram aquelas. E aí eu não tive alternativa a não ser contar a história toda. Que eu gostava dele desde os meus tempos de menina, que vivia escrevendo versos, poeminhas, cartas de amor, mas que nunca tive coragem de entregar. Ele fez a maior cara de surpresa do mundo. E aí quis saber. Nossa, nunca pude imaginar. Mas você guarda essas cartas ou jogou fora? Claro que não. Eu tenho sim. Todas elas. Estão todas guardadas numa pastinha que eu tenho lá no meu quarto. Ah, mas então, você vai me desculpar, mas você vai ter que trazer para eu ver. Fiquei curioso. Apesar de ter ficado meio encabulada, ele insistiu tanto que eu prometi. Queria mostrar uma cartinha para ele. Lembra que eu falei? Olha, eu te mostro, mas é só uma, viu? E tem mais. Não vai rir, viu? É uma coisa que eu escrevi quando era menina. Na verdade, bastava ler uma daquelas cartinhas para saber o que havia escrito nas outras, porque era mais ou menos a mesma coisa. Lendo uma, era a mesma coisa que ler todas elas. Nesse dia,
Não sei se por conta dessa revelação que eu fiz, ele me beijou de um modo tão ardente. A paixão que pulsava dentro de mim se agitou ainda mais com aquele beijo, fazendo meu corpo todo trepidar. Até que alguns dias depois a gente se encontrou de novo e eu levei uma daquelas cartinhas para ele dar uma olhada. Naturalmente que escolhi aquela a dedo, né? A que eu tinha achado mais bonita. E a que tinha sido, pelo menos a meu ver, a menos infantil. Porque, repito, fiquei com um pouco de vergonha de mostrar. Ele leu atentamente e às vezes, assim, quando passava por uma parte, assim, da carta, ele sorria. E no fim, voltou a dizer que nunca poderia imaginar que eu gostasse dele há tanto tempo. Ficamos juntos mais algumas vezes, trocamos muitos beijos, até que um dia ele me falou que ia me levar a um lugar muito especial. Um lugar aonde provavelmente eu nunca tinha ido. Olha, eu imaginei tanta coisa, mas, sabe, o lugar propriamente dito, eu jamais poderia supor que fosse aquele. Bom, nessa altura da minha narrativa, acho que não preciso nem dizer que eu era virgem. E sabe, não sei o que aconteceu comigo, mas eu fiquei tão nervosa, porque de repente me bateu assim uma preocupação, sei lá. Quando ele parou diante daquele motel, depois de dizer que iria me levar a um lugar assim, diferente, muito especial, aonde eu talvez nunca tivesse ido, repito, eu pensei em um monte de coisa, menos naquilo. E repito, não sei o que houve comigo. Mas quando ele parou o carro, eu fiquei tão nervosa, eu comecei a tremer. Ele pegou pela minha mão e foi me levando até a recepção do motel. E foi só aí que... Porque eu fiquei assim quase paralisada. Foi só aí que eu consegui abrir a minha boca. Por que você me trouxe nesse lugar, Luciano? Eu não vou entrar com você. Me leva de volta. O esquisito foi que eu falei aquilo, mas ele nem deu bola. Só falou aquela frase, quer dizer, aquela palavra única. Relaxa. Não vai acontecer nada demais. Ele acrescentou depois. Não vou fazer nada que você não queira, tá bom? Resumindo, ele pegou uma chave com a moça da recepção e ele foi dando seguimento àquela nossa aventura. Eu não estava esperando por aquilo. Juro por Deus. Na verdade, não estava esperando e nem estava preparado. Sabe, não vou negar. Eu já tinha até imaginado a gente fazendo amor um dia. Já tinha pensado em como seria viver aquele momento sublime com ele. Qual é a mulher que não sonha ter a sua primeira vez com um homem que ama? E comigo não era diferente. É claro que eu pensava nisso. Só que acabei descobrindo que uma coisa é sonhar, outra coisa é viver a realidade. Repito, eu não estava preparado. E eu digo isso porque assim que entramos naquele quarto, parece que o Luciano, ele se transformou assim numa outra pessoa, porque ele sempre foi tão carinhoso comigo. Sempre. Mas não sei, o jeito dele, ele ficou diferente ali, sozinho comigo naquele quarto. E ficou assim tão afoito, até meio bruto. Tentou tirar a minha blusinha e começou a me beijar de um modo... Ele estava tão agitado, parecia nervoso, inclusive. Repito, eu queria muito ter a minha primeira vez com ele. Já tinha imaginado aquela cena muitas e muitas vezes, mas não daquele jeito. E não, naquele momento. Eu não estava preparada. Eu só estava preparada para sonhar, não para viver aquilo. E talvez por isso tenha ficado assim assustada, tanto que comecei a chorar.
Luciano, para, por favor. Vamos embora daqui. Eu falei para você que não queria entrar. Eu pedia, mas ele não me ouvia. Não me soltava. E quando ele tentou tirar a minha calça, eu fiquei ainda mais desesperada e o empurrei. Até que pelas tantas, ele parou. Deu alguns passos assim, para trás, e ficou olhando para mim, com aquela cara de zangado, de que não estava gostando de me ver chorando. Eu até me assustei com o jeito dele. E me assustei ainda mais quando ele falou: "Que foi, hein, Bianca? Você vai ficar fazendo doce agora? Você também não queria? Fala pra mim." E em vez de responder, entre lágrimas, eu só pedia para que a gente fosse embora. Ele se irritou. Ficou furo da vida comigo. Sabe, nem parecia a mesma pessoa. Falou assim, mas de uma maneira tão estúpida. Era só que me faltava. Bom, bem feito pra mim, né? É isso que dá se envolver com criança, menina, quer saber? Vamos embora mesmo dessa porcaria de lugar. Falou aquilo e já foi pegando a chave do quarto, que estava assim em cima da mesinha. Eu nunca o tinha visto daquele modo. Tão irritado, tão nervoso. Repito, parecia outra pessoa. Embora, apesar de contrariado, pelo menos ele não insistiu. E a gente acabou indo embora daquele lugar, sem que acontecesse nada demais entre nós. Ele tentou, mas é como eu falei, eu não estava preparado. Não era o meu momento. Naturalmente, ele ficou irritado, foi estúpido comigo, e quando chegamos à esquina da rua de casa, ele parou a moto e só falou aquilo: "Desce, Bianca. Se você puder deixar o capacete ali no quintal de casa, eu agradeço, tá bom?" Sabe, ele falou comigo como se eu fosse uma qualquer. Falou comigo como se eu fosse, sabe, Ninguém queria imaginar como eu me senti naquela hora. Só porque eu tinha me recusado a me entregar a ele naquele momento, ele me tratou daquele modo, como se eu tivesse feito alguma coisa de propósito. Meu Deus, será que ele não podia se colocar no meu lugar por um segundo? Eu era virgem, não tinha esperança de nada. Mesmo sabendo de tudo que eu sentia por ele, ele foi estúpido comigo. E acredite quem quiser, mas aquela foi a última vez que aconteceu alguma coisa entre nós. Porque ele virou a cara para mim. Mesmo quando passava e até me cumprimentava, fazia aquela cara de entojo, sabe? Como se fosse superior. Meu Deus, por que tudo isso? Não precisava ser assim. Eu não precisava me tratar daquele modo. Só porque não me sentia preparada. Não quis fazer aquilo que, sabe, eu até queria, mas não conseguia. Senti que não era o momento. Ele virou a cara para mim, se afastou. E passou a me tratar como se eu fosse invisível. De novo, como acontecia lá atrás, quando eu era uma menina de 13 anos. Olha como dói a indiferença e o desprezo desse homem. Eu sei que devia até entender. Eu sei que devia esquecer. Eu sei que não devia dar tanta importância para isso. Mas o que eu posso fazer? Me dói essa indiferença toda dele. Principalmente depois de ter provado o sabor dos seus beijos. Antes, quando tudo não passava de um sonho, uma fantasia de menina, estava tudo bem. Pouco importava o fato de saber que ele nem sabia da minha existência. Só que agora é diferente. Agora que o meu sonho se tornou realidade, pelo menos em parte, eu não consigo me libertar dessa tristeza, desse vazio,
essa sensação de abandono, essa melancolia que está tomando conta de mim. Como está sendo difícil, meu Deus. Como está sendo doído. Hoje, em vez de escrever versinhos apaixonados, eu molho aqueles papéis de carta com as minhas lágrimas. Porque depois que provei o mel da sua boca, nunca pensei que fosse experimentar o amargor da solidão, o fel da saudade, essa tristeza que me corrói a cada minuto que passa. Por que não consigo esquecer desse homem, meu Deus? Ele foi tão estúpido comigo, agiu comigo de um jeito assim tão diferente do que eu imaginava. E do jeito que, inclusive, me tratou algumas vezes, mas quando eu mais precisava que ele me entendesse, ele não entendeu e se transformou naquele homem estúpido, irritado, nervoso, e me abandonou. Me abandonou como se eu não valesse nada. Como se ele não tivesse nem estima por mim, nada. Como se eu fosse ninguém. Ou como se eu continuasse a ser aquela criança lá do passado. Aquela menina de 13 anos que escrevia versinhos de amor para ele. Que ele chegou a ler. Nem deu tanta bola, mas resolveu aproveitar daquela minha paixão para fazer o que ele queria e que eu queria também, mas não estava preparada. Por que é que ele não me entendeu, meu Deus? É essa pergunta que até hoje eu me faço. Será que não deu para ele perceber que eu não estava preparada, que eu também queria e que aconteceria dali a uma semana, um mês, sei lá? Mas ele não teve nem paciência comigo. E hoje me despreza. Hoje tem aquele sentimento assim de indiferença por mim. Como se eu fosse uma qualquer. Como se nem me conhecesse. Como se eu fosse ninguém. E na próxima quinta-feira, 11 da manhã, não perca. Sabe, o pior de tudo foi que, com o passar dos dias, tudo foi ficando ainda mais escancarado. Ela, por exemplo, passou a me destratar assim, sem a menor cerimônia, a me olhar por cima do ombro, a deixar cada vez mais claro que não me queria por ali. Até a louça que eu lavava, ela ia lá e lavava de novo, só para não ficar no exemplo. Não dava para acreditar que ela realmente pudesse estar com ciúme de mim em relação ao marido dela. Inclusive, cheguei a ouvir uma conversa dela com Paulo e simplesmente gelei quando ela falou aquilo. Não quero saber, Paulo. Você que deu um jeito na situação. Não quero mais saber desses dois aqui em casa. Eu quero eles dois fora daqui. Essa é minha casa. Eu quero a minha privacidade de volta. O Reginaldo trabalhava perto da escola onde eu estudava. Ele, um rapaz de 21 anos, eu, uma adolescente de 16. Lembro a primeira vez que ele mexeu comigo. Quer dizer, na verdade, assobiou. E quando eu me virei assim, na direção daquele assobio, ele estava me olhando com aquele sorriso mais lindo do mundo. Começou assim. Até que aos poucos começou a me dar tchauzinho, a fazer sinais, até que se aproximou e puxou o assunto. Perguntou meu nome, quantos anos eu tinha. A verdade era uma só. Nem foi preciso ele fazer muito esforço para eu me encantar. Resumindo, com o tempo, a gente acabou se envolvendo. Só que, por eu ser ainda muito novinha, meus pais não me deixavam namorar. De modo que tudo tinha de ser escondido, pelo menos no começo. Deus me livre se meu pai soubesse que eu estava me encontrando com um rapaz. Meu pai era uma pessoa assim muito antiquada, tá? Sabe Deus o que ele seria capaz de fazer. Repito, o Reginaldo tinha 21 anos, eu só tinha 16. Era mais um problema. Pelo fato de estar apaixonada, eu acabei me arriscando.
Na verdade, me arrisquei até mais do que devia, porque depois de um tempo de namoro, acabei me entregando a ele de corpo e alma. Ele me pediu a famosa prova de amor e, enfim, de tanto insistir, eu acabei entregando. Eu era muito jovem, não quero usar isso como desculpa, mas eu era muito jovem, muito novinha, inocente de tudo, bobinha. Não tinha praticamente experiência da vida nenhuma, de modo que, no fim, e isso é que foi o pior, acabei engravidando. Na época, morávamos em Itapejara do Oeste. E acho que eu não preciso nem dizer que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Porque meus pais, naturalmente, logo ficaram sabendo. Minha mãe ficou assustadíssima, sem saber o que fazer, até porque sabia de antemão qual seria a reação do meu pai. Tanto que, por medo, demorou uns dias ainda para contar tudo para ele. Só que, juro, apesar de saber que meu pai era um cara assim bem antiquado, muito rígido, eu não imaginei que ele fosse capaz de fazer o que fez. Quando soube da gravidez, depois de quase botar a casa abaixo, ele me expulsou de casa. Olha, você pode juntar tua trouxa e sumir daqui, viu, Luana? Eu aqui não vou, sabe, ficar com o nome aí na boca de todo mundo, porque a minha filha não tem vergonha na cara. Minha mãe, coitada, tentou falar a meu favor, né? Antônio, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela é nossa filha. Você não pode tocar ela de casa assim. Não posso? Não só posso, como estou botando. Ou será que eu não mando mais aqui? Ela que vai procurar o rumo dela. Minha mãe fez tudo o que pôde para interceder a meu favor. Chorou. Aliás, nós duas choramos. Mas com o pai não tinha assunto, viu? Nada foi capaz de amolecer aquele seu coração. Ele estava tão revoltado que eu cheguei a pensar até que fosse me bater. Acabei indo para a casa da minha tia. Só que ele e o tio também ficaram ressabiados sabe, abrir a porta de casa para mim. Me receberam com aquela cara assim de que não estavam muito satisfeitos. Fiquei ali por 2 dias apenas, até que no fim, acabei procurando o Reginaldo, contei para ele tudo o que tinha acontecido, e ele, naturalmente, ficou assustado quando dei a notícia. Puxa vida, Luana, grávidas? Você tem certeza? Ele também ficou apavorado, até por conta da surpresa, com medo do meu pai também, imaginando que meu pai fosse fazer alguma coisa contra ele. Apesar de tudo, no entanto, não me virou as costas. Pelo contrário, resolveu me levar para a casa dele. Eu sabia que ele me daria apoio. Até porque a gente se amava de verdade. Você percebe isso nos olhos da pessoa. Só que eu não imaginei que a minha vida fosse mudar tanto. E eu digo isso porque também não fui muito bem aceita pela minha sogra. Para começar, desde o início, ela me fazia de escrava ali naquela casa. Sabe, eu sei que pode parecer exagero, mas juro que não era. Era escravidão mesmo. Não perca, é na próxima quinta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Luana e Reginaldo, em mais uma edição de A Força do Amor.